Uma única entrega fez Rafael ver-se de forma diferente. Ele não procurava o amor, apenas tentava sobreviver a dias difíceis. Mas o encontro com Miguel, um homem mais velho e reservado, abriu as portas para a aceitação interior, escolhas dolorosas e sinceridade pela qual vale a pena lutar. Esta não é uma história sobre romance, é sobre dignidade. Daquele tipo de chuva que não lava, só pesa. As gotas escorriam pela minha nuca como se quisessem me empurrar de volta para casa. Mas casa já não existia. Só o quarto alugado e um colchão que rangia mais que meus joelhos depois de 8 horas na bicicleta. A notificação no aplicativo vibrava como um puxão seco, nova entrega, bairro do Restelo. Restelo. O tipo de lugar onde os cães têm mais proteção do que a maioria das pessoas que conheço. E eu, encharcado, já tinha perdido a conta de quantas pizzas entreguei naquela semana. Mas aceitei. Aceitei porque precisava. Porque era isso ou dormir com fome. Meu nome é Rafael. Tenho 22 anos. E naquele dia, eu ainda achava que era só mais uma sexta-feira. Pedalei o mais rápido que pude, mas a chuva virou vendaval. A capa plástica não servia para nada. A bateria da e-bike começou a piscar, sinal de que estava perto do fim, como minha paciência. E eu ainda tive que empurrá-la ladeira acima quando ela finalmente desistiu de mim. A portaria do prédio era silenciosa demais. Sem som de recepção, sem porteiro à vista. Só uma voz metálica que me disse pelo interfone, apartamento 12D. Pode subir direto. Sem boas-vindas. Sem instruções. O elevador demorou tanto que considerei subir pelas escadas, mas minhas pernas tremiam. Quando finalmente cheguei, já passavam 20 minutos do tempo estimado. Respirei fundo. Toquei a campainha. A porta abriu devagar. E o homem à minha frente, não era o que eu esperava. Vestia-se de maneira simples, mas o olhar era o que me pegou, calmo, direto, como se ele soubesse que eu estava prestes a pedir desculpas antes mesmo de abrir a boca. Rafael? Perguntou. Assenti, tirando o capacete com mãos trêmulas. Me desculpe. Tive um problema com a bateria. A pizza pode estar um pouco fria. Ele não respondeu de imediato. Só estendeu a mão, pegou a sacola, virou-se sem pressa. Esperei que ele batesse a porta na minha cara. Ou dissesse algo sarcástico. Ou simplesmente ignorasse. Mas ele parou no corredor e falou. Entra um instante. Tá chovendo demais. Hesitei. Entregar e sair. Era o protocolo. Mas havia algo no tom dele. Não era um convite. Era quase um gesto automático. Humano. Entrei. Parei no hall, sem avançar. Ele desapareceu por segundos, e eu pensei em sair. Mas voltei a ouvir a voz dele, dessa vez vinda da cozinha. Você já comeu hoje? Ainda não. Respondi, num impulso honesto que me irritou no momento em que saiu da minha boca. Ele reapareceu com 2 copos d'água. Então senta. Tenho mais comida do que preciso. Não é a pizza, disse com um meio sorriso. Tudo em mim dizia para recusar. Mas havia algo estranho naquele momento. A chuva lá fora rugia, e o silêncio entre nós era quase gentil. Sentei. Conversamos pouco. Ele falava pausadamente, com frases medidas. Disse que se chamava Miguel. Era consultor financeiro. Trabalhara no exterior durante anos. Voltou a Portugal recentemente, por motivos que ele não explicou. Não perguntou muito de mim. Mas ouvia. Prestava atenção. Não interrompia. Eu estava tão acostumado a ser invisível, que o simples fato de ele me escutar me confundia. Você parece cansado, disse em certo momento. É o turno. Comecei às 8. Ainda tenho mais 3 entregas. Ele não comentou. Apenas levantou-se, foi até outro cômodo e voltou com uma nota dobrada. Sei que não é prática comum, mas, pelo atraso, pelo esforço. Estendeu a nota. Não precisa. Não é por necessidade. É por reconhecimento. Ele olhou diretamente nos meus olhos, e talvez também porque sei como é não ser visto. Essas palavras ficaram em mim. Mais que o dinheiro. Mais que a chuva. Fiquei ali mais 5 minutos. A conversa acabou naturalmente. Quando me levantei para ir, ele me acompanhou até a porta. Cuida de ti, Rafael. Obrigado, Sr. Miguel. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, contido. Mas sincero. A porta se fechou suavemente. Desci pelas escadas, porque o elevador parecia lento demais para a cabeça que girava. Lá fora, a cidade ainda chorava. Mas eu pedalava com outra sensação no peito. Não era atração. Nem encantamento. Era estranheza. Aquele tipo de desconforto bom, que surge quando alguém quebra o ciclo de descaso com um simples gesto de gentileza. No fim da noite, quando cheguei no meu quarto, tirei as luvas, os tênis molhados e fiquei olhando o teto. O som da chuva me embalava. Mas o que martelava era outra coisa. Porque aquele homem, que tinha tudo para ignorar, resolveu me ver. Tudo aconteceu numa terça à tarde, 3 dias depois da entrega com chuva. Rafael já estava no meio da rotina quando o telefone vibrou com uma mensagem. O número não estava salvo. O conteúdo era direto, mas inesperado. Alguém se identificava como Miguel e dizia que gostaria de convidá-lo para jantar. Sem pretensões. Apenas conversa. Ele hesitou. Pensou em ignorar. Pensou que talvez fosse estranho. Mas havia algo na simplicidade daquele pedido que o impediu de apagar a mensagem. Ao final de alguns minutos, apenas respondeu que aceitaria. O resto do dia seguiu diferente.
A cidade parecia mais barulhenta do que o habitual. Os motores, as buzinas, o trânsito, tudo parecia ecoar com mais força, como se refletisse o que Rafael carregava por dentro. A ansiedade crescia, mesmo que ele tentasse disfarçar. Quando o relógio marcou 7:30 da noite, ele largou a mochila no quarto, tomou banho e vestiu algo limpo. Não porque fosse um encontro, mas porque não queria chegar como mais um funcionário. Queria parecer gente. Às 8 em ponto, chegou ao edifício de Miguel e subiu. Na porta, Miguel o cumprimentou com um gesto contido e o convidou a entrar. Nenhuma cerimônia. Apenas um reconhecimento silencioso. A mesa já estava posta, com 2 porções modestas. O cheiro era bom, familiar. Durante os primeiros minutos, comeram sem dizer quase nada. O silêncio, no entanto, não parecia constrangedor. Apenas existia. Até que Miguel comentou que não tinha certeza de que Rafael viria. Rafael respondeu que ele próprio também não tinha. Miguel riu, de leve, e comentou que às vezes a vida surpreende. Rafael perguntou por que o havia chamado. Miguel então disse que Rafael lhe causara uma impressão rara, que havia algo naquele jovem entregador que o lembrava de si mesmo, anos atrás. Acrescentou que, naquele tempo, ainda acreditava que as conexões humanas poderiam surgir em qualquer lugar. Rafael ouviu em silêncio. Depois de algum tempo, Miguel perguntou como era o trabalho nas entregas. Rafael contou dos turnos longos, da bicicleta que por vezes falhava, dos dias em que não sobrava tempo nem para comer. Miguel assentia com o rosto, atento. E, por fim, disse que havia algo cansado nos olhos de Rafael. Algo que não combinava com sua idade. Rafael respondeu que o cansaço não vinha só do trabalho. Contou, sem dar muitos detalhes, que a família havia se afastado após ele assumir quem era. Que os pais não ligavam mais, que só restava uma irmã que, mesmo querendo ajudar, não sabia como. Miguel não respondeu de imediato. Depois comentou que já havia estado em lugar semelhante. Contou que foi casado por conveniência, e que por anos viveu como se partes de si tivessem que ser escondidas para preservar alguma aceitação social. Mas que, no fim, tudo isso cobra um preço. Houve um intervalo longo entre as palavras. Os dois sabiam que estavam falando mais do que estavam dizendo. E isso criava um espaço de respeito entre eles. Miguel serviu o café. Rafael aceitou. Sentaram-se mais à vontade, agora sem pratos na frente, apenas o vapor leve subindo das xícaras. Miguel perguntou se Rafael tinha amigos próximos. Rafael respondeu que conhecia muita gente, mas que ninguém notava quando ele sumia. Miguel disse que conhecia bem essa sensação. Que também aprendera a não esperar mais. E talvez por isso, aquele momento entre eles fosse tão raro. Ficaram assim por um bom tempo, trocando memórias, observações e pausas. Miguel compartilhou lembranças de viagens e cidades em que morou. Rafael, por sua vez, falou de seu bairro de origem, das dificuldades, e de como a cidade podia ser cruel com quem não se encaixa. Quando Rafael se levantou para ir embora, Miguel o acompanhou até a porta. Agradeceu a presença, disse que havia sido uma noite diferente. Rafael agradeceu também. E, antes de sair, ouviu Miguel dizer que, se algum dia quisesse apenas conversar, já sabia onde encontrá-lo. Na rua, o vento ainda trazia cheiro de chuva. Mas a cidade parecia menos fria. Rafael andou sem pressa. Pensava no que acabara de acontecer. Não era o começo de nada. Não havia promessas. Mas existira algo importante ali. Alguém o tinha visto. E ele, por um instante, se permitira ser visto. Foram dias comuns depois daquele jantar com Miguel. Rafael seguiu trabalhando, pedalando pelas ruas como sempre, passando por avenidas largas e travessas estreitas, equilibrando sacolas e cansaço. Mas havia uma mudança sutil em seu ritmo. Uma espécie de calma breve, como se ele soubesse que agora havia alguém no mundo que o escutava. Na sexta-feira seguinte, ele recebeu outra mensagem de Miguel. Era curta, apenas perguntando se gostaria de tomar um café no sábado. Rafael viu a notificação, mas demorou a responder. Acabou dizendo que sim, mas sem marcar horário. Naquela mesma tarde, tudo desabou. A irmã ligou. O nome dela piscou na tela e ele atendeu com um certo alívio. Achou que fosse uma conversa leve. Não foi. Ela começou perguntando com quem ele tinha sido visto no metrô. Disse que uma prima da mãe o viu sentado ao lado de um homem mais velho, conversando. Que estavam próximos demais. Usou exatamente essa expressão. Rafael tentou explicar. Disse que não havia nada de errado. Que ele não devia satisfações. Mas a irmã interrompeu. Disse que o pai tinha ficado sabendo. Que a mãe chorou. Que todos estavam decepcionados. Não houve gritos. Não houve insultos. Só a frieza do silêncio depois das frases. Aquela frieza que fere mais que qualquer palavra. A irmã disse que talvez fosse melhor ele não aparecer mais nas festas de família. Que, por enquanto, ninguém queria vê-lo. Rafael ficou em pé, no meio da calçada, com o telefone na mão. Sentia o mundo desacelerar, como se as vozes ao redor se afastassem. Uma parte dele já esperava por isso. Mas ouvir ainda doía. Ele caminhou até o fim do turno sem lembrar de nenhuma entrega. Os rostos dos clientes, os caminhos, os semáforos, tudo se misturou numa massa sem forma. À noite, deitou-se sem comer. O estômago estava vazio, mas a mente cheia demais para sentir fome. No dia seguinte, ignorou todas as mensagens. Miguel escreveu 2 vezes, perguntando se ele estava bem. Rafael visualizou, mas não respondeu. Passou o domingo inteiro sem sair do quarto.
Desligou as notificações. Enrolou-se no cobertor e ficou olhando o teto, tentando organizar o que sentia. Era como se cada pensamento puxasse outro mais pesado. Lembrou das conversas antigas com a mãe. Do jeito como ela sorria quando ele ainda fazia parte da rotina. Lembrou do pai dizendo que a família era tudo. Lembrou das noites em que se trancava no banheiro para não ouvir os comentários sobre gente perdida e vergonhas modernas. Pensou se tudo aquilo teria sido diferente se ele fosse mais discreto. Se tivesse fingido por mais tempo. Mas logo se irritou com o próprio pensamento. Porque deveria esconder quem era? Porque o preço da aceitação tinha que ser a negação de si mesmo? Na segunda-feira, Rafael não saiu para trabalhar. O dinheiro faria falta, mas ele precisava respirar. Ligou o telefone apenas para desligar o despertador e viu que Miguel havia mandado uma nova mensagem. Dizia apenas que esperava que ele estivesse bem. E que, qualquer que fosse o motivo do silêncio, ele não estava sozinho. Rafael leu mais de uma vez. Não respondeu. Na terça, levantou-se antes do sol nascer. Tomou um banho longo. Vestiu uma blusa qualquer e saiu andando sem rumo. Passou pelas ruas do centro, pelos bairros que conhecia de cor. Sentou num banco perto do Tejo e ficou vendo os barcos pequenos cruzarem a água. Lágrimas vieram sem que ele percebesse. Não chorava alto. Só deixava os olhos arderem enquanto o vento levava o sal. Não sabia se estava pronto para enfrentar a família de novo. Não sabia se queria tentar. Mas também não queria mais fugir. Ao voltar para o quarto, encontrou outra mensagem de Miguel. Desta vez, era mais direta. Dizia que estava preocupado. E que, se Rafael precisasse de qualquer coisa, uma conversa, uma pausa, um café, ele estaria por perto. Rafael finalmente digitou uma resposta. Disse que não estava bem, mas que precisava de tempo. Miguel respondeu com uma única frase, tudo no seu tempo. Foram mais 2 dias em silêncio. Mas não um silêncio vazio. Um silêncio necessário. Rafael começou a colocar os pensamentos no lugar. Não tinha todas as respostas. Ainda doía. Ainda se sentia quebrado. Mas começava a entender que a dor não era culpa dele. A rejeição vinha de quem não queria ver. Não de quem era visto. Na quinta-feira, Rafael voltou ao mesmo banco perto do Tejo onde estivera dias antes. O mesmo lugar em que o vento parecia soprar por dentro, mexendo mais no peito do que no cabelo. Era fim de tarde. O sol não estava mais forte, mas ainda pintava o céu com tons lavados, quase neutros. Ele não estava esperando ninguém. Só queria ficar ali. O trabalho havia recomeçado, mas o peso nos ombros não vinha da mochila. Vinha do que ele carregava por dentro, o afastamento da família, o vazio das últimas mensagens não respondidas, o medo de seguir sendo rejeitado. Ouviu passos se aproximando pela lateral. Não olhou de imediato. Só depois de alguns segundos, reconheceu a presença. Era Miguel. Sem aviso, sem mensagem. Estava ali. Não trazia pressa nos pés nem perguntas nos olhos. Miguel sentou-se ao lado, deixando um espaço respeitável entre eles. Não disse nada. Apenas ficou. Rafael demorou a falar. Respirava com esforço, como se organizar pensamentos fosse mais difícil do que correr sob chuva. Depois de alguns minutos, soltou a voz. Baixa, sem encarar. Disse que não sabia por que havia sumido. Que não era pessoal. Que só precisava fugir de tudo. E que nem sabia se aquilo fazia sentido. Miguel respondeu que entendia. Que às vezes o silêncio era a única defesa possível. Ficaram assim por um tempo. O barulho da água batendo no muro abaixo era o único som constante. Rafael contou sobre a conversa com a irmã. Disse que a família tinha virado o rosto. Que ninguém quis escutar. Que as palavras mais duras foram ditas com vozes calmas. Miguel escutava sem interromper. Não concordava, nem discordava. Apenas ouvia. Rafael perguntou se ele nunca teve medo. Medo de ser visto. De ser apontado. De perder tudo por ser quem é. Miguel respondeu com calma. Disse que já teve medo, sim. E que, por muito tempo, esse medo o guiou. Que viveu décadas tentando caber, tentando parecer, tentando fingir. Mas que o medo que mais doía era outro. Disse que o verdadeiro terror era passar a vida inteira sem viver de verdade. Rafael absorveu aquilo em silêncio. Repetia as palavras por dentro, tentando entender se eram mesmo verdadeiras ou apenas algo bonito de se dizer. Mas no rosto de Miguel, não havia pose. Havia peso. Havia história. Contou que, quando se divorciou, perdeu amigos. Que alguns colegas de trabalho passaram a evitá-lo. Que nunca chegou a ser insultado, mas percebeu os silêncios, as portas que não se abriram mais. E completou dizendo que tudo isso ainda foi melhor do que continuar sendo metade. Rafael olhou para o horizonte. O céu agora ganhava tons escuros. Disse que não sabia o que queria da vida, mas que não queria mais se odiar por querer ser ele mesmo. Disse que estava cansado de se desculpar antes de dizer quem era. Miguel respondeu que ninguém devia começar uma frase com desculpa por existir. As palavras ficaram suspensas entre eles, e dessa vez, foi Rafael quem quebrou o silêncio. Disse que, por algum motivo, se sentia à vontade ali. Que, mesmo sem entender a relação entre eles, sabia que não era algo ruim. Miguel afirmou que também não sabia o que era. E que talvez não precisasse ter nome. Que, às vezes, as conexões mais verdadeiras não vêm com rótulo, mas com presença. Ambos permaneceram ali até que o céu escurecesse por completo. Não houve abraço. Não houve toque.
Apenas respeito e escuta. Quando Rafael se levantou, Miguel o acompanhou até o metrô. Na despedida, apenas disseram que podiam se ver de novo. Nenhum dos dois marcou dia. Mas ambos sabiam que voltariam a conversar. Naquela noite, Rafael voltou ao quarto com um pensamento novo. Pela primeira vez, sentia que não precisava se encaixar em expectativas. Que era possível ser aceito sem ser moldado. Que havia, sim, pessoas que escutam sem julgar. Ele não sabia se Miguel viraria parte constante de sua vida. Mas sabia que havia um tipo de amizade que não exige definição. Que só exige coragem de estar. E, naquele dia, Rafael havia estado. Passaram-se meses desde aquela tarde perto do Tejo. O vento continuava o mesmo, as estações mudavam pouco a pouco, e Lisboa seguia com seu ritmo impessoal. Mas por dentro, algo em Rafael já não era o que era antes. Ele havia mudado. Não de forma grandiosa ou súbita, mas aos poucos, como a água molda a pedra. Dias se acumulavam, uns mais leves, outros mais pesados, mas nenhum igual ao anterior. Era isso que mais surpreendia, a descoberta de que se pode seguir mesmo sem ter todas as respostas. Saiu do trabalho nas entregas. Não porque fosse fácil, mas porque precisava começar a se ver com outros olhos. Encontrou uma vaga remota, num call center, lidando com demandas simples. O salário não era alto, mas havia um detalhe que fazia toda a diferença: o tempo. Com o novo horário, conseguiu finalmente se inscrever num curso online. Escolheu psicologia, sem saber ao certo se era o caminho definitivo, mas sentia que queria entender. Entender os outros. Entender a si. Entender porque tantas pessoas aprendem a se calar. Estudava à noite, depois do expediente. No início, tudo parecia confuso, mas conforme as semanas passavam, os temas se tornavam mais familiares. Passou a notar perguntas que não vinham do conteúdo, mas da própria vivência. Coisas que jamais ousou formular em voz alta antes. Miguel continuava presente, mas à margem. Às vezes uma mensagem, um convite para café, um comentário sobre algo que leu. O vínculo entre eles não se definiu por frequência, mas por uma estranha confiança silenciosa. Enquanto isso, Rafael começava a se permitir mais. Descobriu pequenos coletivos virtuais de jovens com histórias parecidas. Entrava, escutava, comentava. E com o tempo, também falava. Contava partes de si, aos poucos, testando o peso das palavras, o alcance do silêncio. Foi numa dessas noites, enquanto ouvia o relato de um garoto do interior que descrevia o medo de ser descoberto, que Rafael sentiu vontade de responder. Não apenas ali, mas para muitos. Sentiu que precisava dar nome ao que viveu. No dia seguinte, gravou um vídeo. Nada ensaiado. Apenas ele, num canto calmo, com o rosto exposto. Falou sobre a infância, sobre os sinais ignorados, sobre o momento em que a família parou de vê-lo como filho. Contou sem dramatizar. Sem acusar. Disse que não buscava aprovação. Que não esperava ser entendido por todos. Mas que se negava a continuar fingindo. Disse que era possível começar do zero, mesmo depois de ter sido descartado por quem deveria acolher. Explicou que não era um depoimento sobre amor. Nem sobre aceitação externa. Era sobre dignidade. Sobre parar de pedir desculpa por respirar. O vídeo foi publicado num grupo fechado. Depois, num canal público. E cresceu. Chegaram mensagens de desconhecidos. Algumas eram só emojis. Outras, relatos curtos. Jovens que nunca tinham dito a ninguém sobre o que sentiam. Gente mais velha que agradecia por algo que não teve coragem de dizer há décadas. Também vieram críticas, mas não o abalaram. Rafael respondeu a quem pôde. E, no meio disso tudo, sentiu algo raro: pertencimento. Começou a escrever. Pequenos textos. Reflexões sobre invisibilidade, sobre identidade, sobre a diferença entre suportar e existir. Publicava em um blog que ninguém conhecia no início, mas que passou a receber visitas semanais. Chamou o espaço de respirar em voz alta. Nesse meio tempo, retomou o contato com a irmã. Não houve reconciliação imediata. Mas houve silêncio respeitoso, e depois, um diálogo tímido. Ela escreveu dizendo que sentia falta dele. Que não sabia como agir na época, mas que estava tentando entender. Miguel acompanhava tudo à distância. Mandava links com artigos, indicava leituras, às vezes perguntava como estavam os estudos. Rafael percebeu que ele sempre soube quando intervir e quando apenas ficar. No fim de um mês difícil, Rafael decidiu gravar um novo vídeo. Agora com mais clareza, mais firmeza. Não porque tivesse todas as certezas, mas porque sabia o que não queria mais. Falou sobre medo. Sobre o silêncio que adoece. Sobre como a ausência de amor machuca menos do que a ausência de escuta. Disse que muitos de nós crescemos aprendendo a esconder o melhor que temos, por medo de sermos expulsos de onde nunca fomos realmente aceitos. No encerramento do vídeo, falou olhando para a câmara, com voz firme. Talvez o mundo não mude por nossa causa. Mas ainda assim, temos o direito de existir. Temos o direito de contar nossa história sem pedir perdão por ela. E se um dia te fizerem escolher entre caber no que esperam ou ser quem, escolhe a si mesmo. Mesmo que doa. Mesmo que canse. Escolhe. E depois respirou fundo. O vídeo ganhou força. Foi compartilhado por páginas pequenas, depois por influenciadores. Aumentou o número de seguidores no blog. Pessoas passaram a escrever dizendo que encontravam força ali. Rafael sentia a responsabilidade, mas não como peso.
Era como se agora sua dor também gerasse espaço para outros respirarem. Miguel o encontrou num café, meses depois. Sentaram-se sem dizer muito. Conversaram sobre a repercussão. Miguel elogiou a clareza, a leveza da fala. Disse que poucos sabiam falar sem acusar. Rafael respondeu que só queria ser entendido, não vingar-se de ninguém. Os dois se olharam por um instante. E não precisaram dizer mais nada. Na volta para casa, Rafael passou pelo mesmo banco perto do Tejo. Parou por alguns minutos. Pegou o celular, abriu o aplicativo de anotações e escreveu. Às vezes, uma única aceitação vale mais do que o mundo inteiro. Depois guardou o celular e continuou andando. Naquela noite, dormiu cedo. Não porque estivesse cansado. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio ao redor não parecia vazio. Parecia inteiro.